Fala pessoal, estamos no terceiro episódio do Santa Arquibancada. Hoje eu estou aqui com meu amigo Pablo. E aí, Pedrão, Pablito, vamos. muito bom lhe Vamos. receber aqui. Esse episódio vai ser muito legal porque o Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo e a gente vai falar disso aqui e vai falar dos principais craques aí da Copa do Mundo até agora. É o primeiro episódio, Pablo, que a gente vai fazer com a Copa já rolando. É verdade. Então a gente vai ter um pouco mais de assunto para comentar do que está acontecendo e não só de especulação. Sim, sim. Eu acho bem interessante a gente começar com essa conversa, porque agora a gente já consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo na Copa. Antes de começar, a gente tinha uma expectativa. No Brasil estava uma expectativa baixa, se a gente fosse um pouco sincero. Em algumas seleções de expectativa alta, algumas corresponderam, outras não. Então acho que a gente vai conseguir ter uma noção melhor do que está por vir. Com certeza. Pablo, e assim, para a gente começar nosso bate-papo, vamos começar falando do geral, depois a gente puxa para a parte do Brasil, que eu acho que é a parte que a gente até mais gosta, né? Mas no geral a gente tem uma Copa do Mundo e as estrelas estão definindo muito dos jogos, né? Você vê a França, o Mbappé já está com 4 gols. A Argentina, o Messi já tem 5 gols em 2 jogos disputados, todos os gols da Argentina foram do Messi, da França não, porque ele já tem um elenco mais variado, né? Teve outros gols de outros jogadores. Mas França, o Mbappé 4 gols, Messi 5 gols, o Haaland na Noruega tem 4 gols, a gente tem o Harry Kane, que apesar da Inglaterra ter... mais dificuldade, teve um pouco de dificuldade no segundo jogo, né? Em 0-0, mas o primeiro jogo ele foi crucial ali, foi fez decisivo. 2 gols. Então assim, a gente tem grandes nomes aí nessa Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, como ele disse, né? Mais cedo ou mais tarde eu chego, ele chegou, né? E a gente tem o Vinícius Júnior também aí com 4 gols em 3 jogos e participação em todos os gols do Brasil. Vinícius Júnior calou um pouco a minha boca, porque realmente... Já começamos com eu não esperava, sendo um pouco sincero. Não sei o que tu achava, o que tu esperava do Vinícius Júnior. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar do Vinícius Júnior para depois, porque aí a gente já estica na seleção. É verdade. Vamos começar falando aí do Harry Kane. Pronto, o Harry Kane para mim correspondeu o que a gente esperava dele. A seleção inglesa, já é uma seleção que ela não está no topo, né? Ela não é uma França, mas ela tem um pouco de expectativa, tinha um pouco de expectativa. Acho que eles corresponderam no primeiro jogo, no segundo deu uma caída assim na expectativa de quem está assistindo o jogo. Eles tiveram um pouco mais de dificuldade ali nos jogos, eu senti. Mas o Harry Kane, eu acho que ele vai ser um cara totalmente decisivo na Copa para a Inglaterra, né? Junto com o Jude, junto com o Bellingham, eu acho que eles são ali os dois principais. O Saka caiu um pouco, eu achava que ele era mais decisivo. Tá no banco, o Madueke que tá ali de ponta. Então acho que eles são os dois principais jogadores da Inglaterra. E o Harry Kane, goleador. A gente está vendo uma Copa que os principais jogadores estão se destacando. Eu acho que fazia tempo. A gente, toda a Copa, tinha uns 2 ou 3. Eu acho que desde 2006 você não tem grandes nomes tão diversificados espalhados pelas seleções e eles fazendo tanta diferença, né? Verdade. Em 2006 você corta para uma Copa do Mundo onde a gente tinha 6, 7 seleções com um elenco histórico. Verdade. Então a gente vê o Harry Kane, eu acho que ele tem uma posição, além de goleador, né, além de ser o cara que faz gol do time da Inglaterra, ele joga muitas vezes como camisa 10, ecoando, criando jogada, e não só o jogo dele, mas também ele é um líder da equipe, se eu não me engano ele é até o capitão da seleção, mesmo que ele não seja, ele é um dos líderes, um dos pilares da equipe. Né? Ele é um líder do time. E isso é muito legal de ver. Eu acho que o Harry Kane é um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo. E eu ainda vou além, tá? Mesmo que ele não faça uma Copa do Mundo boa e a Inglaterra seja eliminado por qualquer motivo, ele, pra mim, tem que estar no top 3 de melhores jogadores do mundo. Eu acho que ele já vai estar pelo que ele fez na Champions League, né? Exatamente. Ele já fez... fez muito também, né? Na Bundesliga, obviamente, o primeiro título, acho que toda essa repercussão, eu acredito que ele vai ser um dos grandes destaques da Copa. E eu acredito que a Inglaterra vai um pouco longe. Não sei se eles chegam ali em semifinal. Vai depender do chaveamento, porque quando a gente está gravando, a gente ainda não sabe o chaveamento 100%. Mas eu acredito que a Inglaterra tem potencial para chegar distante. É tanto que pode ser uma das nossas rivais da quarta de final, né? Dos nossos adversários. Eu, assim, na minha expectativa, antes da Copa, a gente tinha França e Argentina. França pelo elenco todo que tem, para mim é a favorita ainda disparada. Sim. É o melhor elenco da Copa do Mundo. E a Argentina pelo momento, tá? Despedida do Messi, além de ter a ser atual campeã e tudo mais, a despedida do Messi, o pessoal vai tentar mais um título aí para ele. Como qual favoritas? Eu colocaria Portugal, Espanha e Inglaterra, tá? Sim. Eu não deixaria a Inglaterra de fora.
apesar de que a Inglaterra corre um pouco mais distante no elenco, se você for pegar um elenco total, mas tem jogadores muito cruciais e fazem muita diferença. É porque a Inglaterra tem um pouco de ser conhecida de falhar na hora decisiva, mas de amarelar. Sabe o que eu Eles acho? sempre têm... Parece que vai, tanto que é uma das maiores reclamações de torcedor inglês, né? Esse. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Inglaterra tinha muita briga interna entre os jogadores, porque muitos deles jogam a Premier League. Verdade. E a partir do momento que você tem o Harry Kane, que é um dos líderes do time, porque é o principal nome do time. O Jude também agora está na La Liga, né? Fora, então, assim, você já corta um pouco disso. Pô, antes era um cara do Liverpool, um cara do Manchester United, um cara do Manchester City. Então, assim, do Big Six tinha pelo menos um ou dois ali que acabava trazendo isso pro vestiário. Não tinha como. Você passa um ano brigando com o cara, agora tu vai ficar amigo e resolver tudo. Não funciona assim, né? Peraí, vamos fazer aquela amizade aqui, fazer um golzinho? Nunca vai existir isso no futebol, nunca vai existir. É difícil. É difícil. Isso é verdade. E o que é que tu acha da Alemanha? Cara, a Alemanha venceu o primeiro jogo por 7-1, mas era uma seleção muito fraca, Curaçao. Venceu o segundo jogo por 2-1 contra o Costa do Marfim, virando a partida. Mas eu não consigo ver a Alemanha... Eles estão jogando agora empatando. Jogando agora, inclusive. Estava empatando até o momento que a gente começou a gravação, até começar, né? Vai que já fez 7-1 de novo. Mas eu não consigo colocar a Alemanha muito distante. Não é porque o time é ruim, é porque eu acho que o time está na etapa inicial. Um treinador novo. Verdade. A gente tem um Neuer. Era o treinador que era do Bayern, não era? O novinho? Ele foi treinador do Bayern. Foi treinador do Bayern, eu lembro dele. E aí foi para a seleção. Eu acho que é uma aposta a longo prazo da Alemanha, como eles fizeram lá atrás ali. De 2002 até 2014, chegando Se eu não me engano, eles tiveram algumas lesões importantes também, porque o Sané não era para ser titular, e aí tá de titular porque eu acho que foi... Exatamente. Eu sei que é uma seleção que mescla ali um pouquinho, você tem o Kimmich, tem o Neuer ali, que são um pouco mais velhos, mas a maior parte é juventude. Eu acho que é uma seleção inicial para um processo que vai vir a ganhar em algum momento, mas eu não acho que é agora. Tu acha que a Alemanha e o Brasil, eles estão diferente, como se fosse... Diferente. Tu acha diferente? Diferente, porque a Alemanha, como eu te falei, eu acho que essa geração vai levar um título de Copa do Mundo, mas eu não acho que vai ser agora. O Brasil, ele já tem a principal base da seleção, já está no auge. Segunda, terceira Copa, né? A segunda Copa, a grande maioria, mas assim, está no auge da sua carreira. Você vai ter mais uma ou duas em grande proporção. Você vê ali, Vinícius Júnior, o Rodrigo está machucado, não foi para essa Copa. O Ryan, tirando o Ryan, porque o Ryan é muito novo, mas Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar é a última, Casemiro é a última, Danilo é a última, Alexandre é a última. Então assim, a gente tem esperança. O Brasil, essa geração do Brasil é a que começou ali em 2018. Sim, então, começaram a maioria junto com o Neymar. O próprio Danilo, eu acho que ele jogou categoria de base junto com o Neymar. Jogou no Santos com o Neymar. Jogou no Santos com o Neymar, verdade. Mas assim, a gente tem a seleção brasileira, eu acho que um nível acima. Não é a favorita, mas é um nível acima do que a Alemanha. Tá na minha opinião. Vamos discordar aqui, que eu não acho. Pode falar. Eu não acho, eu acho que o Brasil está menos pronta do que a Alemanha. Chega menos pronta. Mas não falando de elenco, falando de time. Eu não digo de chegar pronto para ganhar a Copa. Eu digo de ter a oportunidade de crescer durante o campeonato. Eu acho que a Alemanha não cresce mais do que isso. O Brasil cresce. É o meu ponto de vista. Sim, entendi. Inclusive, cresceu do primeiro jogo até o último. Mas a gente fica voltando para a seleção. É verdade, vamos falar dos craques. A gente começou com o Harry Kane. O Harry Kane. Mbappé e Messi eu vou deixar mais para frente também. Vamos falar do Haaland ali com a Noruega. Até onde o Haaland, gente, ele fez o gol reclamando. Tu viu o último gol dele? Ele reclamando que errou, que não veio a bola e faz o gol. Não, o cara ele é absurdo. O Haaland ele é absurdo. Eu acho que ele é matador nato, assim. É o 9 que acho que qualquer seleção ia gostar de ter. E a seleção da Noruega ajuda o Haaland. Eu vejo que a seleção da Noruega ela joga sabendo o potencial que ele tem. Tanto que o Sorloth, que também joga meio na mesma função do Haaland no Atlético de Madrid, ele recua, arma mais o jogo para o Haaland. Então eu vejo que essa Copa está sendo dos craques porque as seleções perceberam que tem que jogar para os craques. Então a Argentina joga para o Messi. Você vê que a Inglaterra sempre está procurando Harry Kane e a Noruega a mesma coisa. Você vê que o time da Noruega sempre procura o Haaland. Então, qualquer lateral, qualquer bola lançada, sempre alguém está procurando a referência lá na frente. Pablo, tu sabe o que eu acho? Que se a gente vê o nome do Haaland, é um nome muito grande. E ele acaba ofuscando o restante.
mas não é que o resto não sabe jogar, cara. Nossa. Você tem o Odegaard, que O Odegaard é um craquíssimo cara de que bola. domina o meio de campo, né? Que criar jogada com ele. 10 clássicos, né, o Odegaard? Você tem, assim, não é uma seleção que todo mundo tá no mesmo nível. Infelizmente, porque se tivesse, tinha tudo para brigar ainda mais à frente. Mas você tem uns 3, 4 grandes nomes ali que também conseguem melhorar o futebol do Haaland, né? Ou seja, eles conseguem potencializar o futebol do Haaland porque tem outros jogadores também que sabem jogar. A Noruega foi uma das seleções que me surpreendeu. Eu esperava bons jogos da Noruega, mas a gente ainda não assistiu o terceiro, né? Vai ser contra a França. Contra a França. Ou seja, vai ser um teste altíssimo. Mas os 2 primeiros jogos não foram seleções fraquíssimas que eles enfrentaram, e eu já me surpreendeu. Achei que eles desenvolveram um bom futebol, assim. É uma das seleções aí que, Pablo, a gente teve Marrocos na Copa passada, né? Que foi uma seleção que ninguém esperava e chegaram na disputa do terceiro lugar. Se eu tivesse uma aposta de uma seleção que poderia ser esse Marrocos dessa Copa, para mim a Noruega seria uma delas. E assim, a gente vai voltar sempre para o possível chaveamento. Né? Talvez ele enfrente um dos favoritos muito cedo. Tem tudo mas isso. também não é um absurdo se ele eliminar um dos favoritos. O Marrocos, na Copa passada, eliminou Portugal. Portugal, exatamente. É na mesma proporção. Assim, se você é favorito, você obviamente tem que mostrar por isso. Mas se você perder para uma seleção da Noruega, não acho nenhum absurdo como um desastre da humanidade. Não acho. Não acho. Porque eles estão mostrando que tem futebol. Para surpreender alguma seleção. O que não pode é o Brasil perder para a Noruega. No resto tá valendo. E aí a gente teve Harry Kane, Haaland. Aí vamos falar do mesmo grupo, né? O Mbappé ali com a França. Eu também estou me surpreendendo muito com o Mbappé. O Mbappé ele veio para essa Copa com alguns problemas, né? Quem acompanha o Real Madrid viu que ele teve um final de temporada no Real Madrid um pouco criticado, tanto pelos tabloides de Madrid quanto por alguma parcela da torcida. Teve ali alguns problemas, ele teve problema também em relação à parte mais íntima da vida dele, então tava um clima meio estranho com o Mbappé. Aquele meme do general, né? Enfim. Sim. E aí eu, na minha opinião, eu achei que ele soube contornar isso muito bem. Ele meio que parece que usou isso de combustível para a Copa. Então você vê que o Mbappé chegou assim, eu sou o dono da França mesmo Dembélé bola de ouro, campeão da Champions League, você olha para a França e você quer ver o Mbappé. E era isso que eu ia falar, que eu me surpreendi com ele, porque antes da Copa começar, ele dá uma entrevista falando que o Dembélé cobrou ele de voltar para marcar. Exatamente. E não houve briga. Ele fala isso de uma maneira muito legal, né? Assim, elogiando a postura do Dembélé de ter feito isso e falando, realmente eu preciso ajudar meus companheiros de equipe. Isso faz muita diferença. A proporção que eu tenho é de que no Real Madrid ele quer valorizar o individual dele. E na seleção francesa não, ele quer valorizar o grupo. Ele joga pelo time. E ao mesmo tempo você tem o Dembélé, que é bola de ouro, porque tem aquela briga como foi o Rivaldo e Ronaldo ali no Brasil um tempo atrás, né? Que deu certo, mas deu certo ali porque era realmente para dar certo, né? Tudo funcionava. Mas não, você vê o Dembélé, cara, procurando o Mbappé para valorizar o Mbappé na Copa do Mundo. E se for ele bola de ouro, show. Se for o Mbappé, show. O que ele quer é fazer a seleção francesa ganhar. O que parece é que existem 2 Mbappés. Sempre o Mbappé do clube e o da seleção. E parece que são jogadores distintos. Sim. Você assiste um jogo do Mbappé pelo Real Madrid, o Mbappé ele é craque, ele vai fazer gol. Tanto que ele é o artilheiro do Real Madrid, vai ser acho que ele é até o artilheiro da La Liga. Mas você assistindo o jogo, são 2 Mbappés. Você vê que o Mbappé ele procura os companheiros na França, ele é o principal jogador, mas ele parece que ele joga também com o time. E é isso que está sendo diferencial. É tanto que o Mbappé, muito mais novo que o Messi, eu acredito que são 3 gols do Messi só. 3 gols do Messi. Então, e assim, na terceira Copa dele, não, Messi 6. Então, assim, é um ET. E assim, o que eu ia falar, Pablo, era justamente essa comparação com o Messi. Cara, você vê o Messi fazendo 2 gols, o Mbappé fez 2 gols, o Messi fez 3. É verdade. Aí no outro jogo ele falou, cara, eu preciso correr. O Messi fez 2, né? Jogou mais cedo do que ele foi lá e fez 2 também. Engraçado é que ele sempre joga no mesmo dia, né? No mesmo dia, ou é um dia diferente, tipo assim, e é sempre um joga ou um joga antes e o outro depois, e aí fica...
Parece que eles estão nessa briga interna. E o que me surpreendeu foi assim, a mentalidade dele, da seleção francesa também, que ajudou, mas dele que, cara, eu consigo ir atrás do Messi. E não tá regando, entendeu? Tá vendo o desafio e tá enfrentando mesmo. E aí, por fim, a gente já puxa pro lado do Cristiano Ronaldo, que olhou a confusão dos dois e falou, opa, peraí. Eu preciso voltar. Não existe essa disputa sem meu nome estar envolvido, né? Aí vai lá e já faz 2 também. O primeiro jogo dele deu uma assustada. Acredito que quem assistiu... Não, era um jogo para ele ter disparado na artilharia, né? Portugal era o jogo para Portugal mostrar para que veio para a Copa, e era o jogo para o Cristiano Ronaldo dar as boas-vindas na Copa. Todo mundo esperava, porque a gente viu o Messi, viu o Mbappé, viu o Vinícius Júnior. No outro dia era o Cristiano Ronaldo, todo mundo com a expectativa de que ele também fosse... A gente viu o Vinícius Júnior no jogo muito difícil decidir, então assim, a gente estava vendo todos os craques e quando chegou Portugal com um adversário fraco, a gente esperava que Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo teve uma boa temporada. Sim. Mesmo na Arábia, ele teve uma boa temporada, de bons números, boas participações. Na Arábia você acaba tendo uma menor quantidade de jogos, então você consegue se preparar fisicamente para estar bem junto. Diferente de quem joga na Europa, que já está desgastado ali na reta final de temporada. O Messi foi um pouco isso, né? O Messi na MLS tá só... O MLS, ele tava de férias, batendo racha lá todo final de semana. Com os amigos. Com os amigos dele, chamou os amigos parça tudinho dos times aí, vem do Atlético, vem do Barcelona, sem clube, pra jogar aqui, já chega o Casimiro lá. E o cara chega na Copa e... Já o Cristiano Ronaldo, pra mim, a expectativa era o contrário. Porque o Cristiano Ronaldo tava mostrando muito a Liga da Arábia. Pra mim, é uma liga mais competitiva que a MLS. E ele no primeiro jogo, mas aí o homem sempre aparece quando precisa. Também, é o que eu falo da Alemanha, só que aí você muda um pouquinho o patamar, porque Portugal tem o Cristiano Ronaldo. É uma seleção muito jovem, é uma seleção muito nova. Então, sentiu o peso do primeiro jogo da Copa do Mundo. Então, eu acho que Portugal já é um pouquinho diferente da Alemanha, se coloca à frente da Alemanha. Tem alguns jogadores mais experientes, né? Não, nem os jogadores, eu acho o Cristiano Ronaldo mesmo. Você tem um cara ali que faz toda a diferença. O cara que ele tem uma mentalidade. Para ele, eu acho que não tem como disputar mais um. E o que é que tu achou daquela confusão que teve das entrevistas, os jogadores falando que não vão jogar por ele, que ele é só mais um? Na verdade, foi Tu achou meio... O que tu acha? Né? Ou para mim, ou foi uma fuga, no sentido assim, vamos jogar uma bomba para a mídia, mas aqui internamente a gente está resolvido. Ou tu acha que foi uma merda grande que eles fizeram mesmo? Eu acho que primeiro a gente tem que diferenciar se isso tivesse acontecido no Brasil, com a personalidade que o brasileiro tem, e isso ter acontecido na Europa com a personalidade que o europeu, o português tem. Sim. Eu acho que o português ele é muito direto naquilo que ele pensa e às vezes pode repercutir de um jeito diferente. Talvez seja mais cultural para eles. Eu acho que o que ele quis falar foi que o Cristiano Ronaldo é uma grande... Não tentar diminuir a estrela do Cristiano Ronaldo, mas sim de dizer que ele também está muito bem preparado fisicamente, no melhor momento da carreira e tudo mais, e que ele é um grande estrela de Portugal também. Eu acho que ele quis se impor na seleção portuguesa como um grande nome e que não era só o Cristiano Ronaldo. Como, por exemplo, a gente tem 94 ali, mais ou menos, todo mundo idolatrando o Romário e esquecendo todo o resto do elenco. Sim. Eu acho que era mais ou menos para esse perfil que ele estava tentando puxar. E eu não acho que teve assim, uma maldade, né? Por assim dizer. Eu acho que internamente eles se resolveram e... Mas se resolveram, tanto que o resultado foi... Todas essas entrevistas foram antes do jogo. Isso. Que Portugal ganhou e Cristiano Ronaldo... E outra coisa, você tem que lembrar, o Cristiano Ronaldo tem mais de 40 anos. O João Neves, se eu não me engano, que deu essa entrevista, tem 20, 21, 22. 20. Então você começa a relevar algumas coisas de alguém que está começando a carreira e alguém que já está... Achei um pouco de loucura. Um pouco? O cara tá começando agora a carreira na seleção, rapaz, o melhor jogador da história da nossa seleção. Como se o Endrick ou o Ryan estivesse colocando do tamanho do Neymar. Quando o Endrick falou do Bob Shaw, o Brasil caiu em cima do Neymar. Mas aí é o que eu falo, são personalidades diferentes. O Endrick queria aparecer com as respostas dele. O João Neves, ele queria aparecer, mas puxando para ele e não no sentido de diminuir um. Na minha cabeça, tu sabe o que é que foi isso aí? Foi tirar o peso. Porque tu sabe o que é que eu acho? Eu acho que todo mundo que está acompanhando a Copa e os jogadores, eles acompanham, obviamente. O hobby deles lá deve ser assistir os jogos. Você tem que saber quem você pode enfrentar. O hobby, eles estão, bem dizer, presos. Quarentena. Qual o hobby do jogador de futebol? Assistir, ou ele sai para comer e deve assistir os jogos. Nitidamente, todo mundo está vendo que deve ter um outro deve ter um negocinho ali, um negocinho maior. Mas todo mundo
tá vendo que a Argentina é literalmente, tipo assim, o Messi é um deus. Não, a Argentina, tipo assim, tu assiste o jogo da Argentina, eles nem tentam fazer gol, cara. Eles tentam tocar pro Messi fazer o gol. E eu acho que Portugal quer mostrar que eles são meio que um contraponto disso. Eu acho que o Cristiano... os deuses do futebol, eles criam uma rivalidade tão bem feita que parece que até as seleções querem brigar nas formas de jogar futebol. Enquanto a Argentina parece que só quer jogar pelo Messi, Portugal não, é que a gente não é assim. É que a gente é um time. É o inverso, né? Então parece que os deuses do... Cara, pra mim, os deuses do futebol estão desenhando uma Argentina e Portugal. E eu acho que vai ter. E eles estão desenhando, e eu acho que é algo que vai... Precisa ter, né? Eu acho que precisa ter. E eu acho que parece que até as entrevistas, como tudo está se desenhando... Por exemplo, a gente podia ter um Messi expulso no primeiro jogo e não ter feito nenhum dos 5 gols que ele fez. A gente poderia ter um Portugal ter se saído muito bem no primeiro jogo e não ia ter o comeback do Cristiano Ronaldo. Tô de volta, eu sempre chego. Não, então, tipo assim, parece que tá se desenhando o Last Dance também da disputa final de Cristiano e Messi. Agora eu vou te botar no encruzilhado valendo aqui. Se tiver um Portugal e Argentina, certo? Porque assim, eu acho que teve uma disparidade. Primeiro, voltar aqui para contextualizar. Sim. Acho que teve uma disparidade do Messi nessa disputa depois de ter ganho a Copa do Mundo, certo? Você ganhou a maior competição do futebol. Acabou. Você se coloca num patamar acima de quem não ganhou. Certo. Se Portugal vence a Argentina nessa Copa, elimina a Argentina, mas não ganha a Copa do Mundo, né? Termina em terceiro, em segundo, em quarto, enfim. Se elimina a Argentina, mas não vence a Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo volta a estar no mesmo patamar, assim, de conquista, ou ainda fica abaixo? Eu acho que a discussão Cristiano Ronaldo e Messi, ela sempre vai ser pessoal. Porque, assim, você vê nitidamente que o Messi, em questão de talento, ele tem um pouco mais. Mas o Cristiano Ronaldo, em dedicação, ele sempre teve mais que o Messi. Então, sempre vai ser uma discussão muito pessoal, porque eu acho que de títulos e números, por exemplo, se a gente for entrar na discussão de título... Depois que o Messi teve o Mundial, essa carta na manga é pesada. Muito. Mas e as Champions, o Cristiano tinha 5 Champions. O Cristiano tem o número de Champions que o Barcelona todo tem. Só um jogador, tu tá entendendo? Ganhou 3 seguidas, sendo o cara nas 3. E assim, ele era o cara que ele falava, ele fazia. Mas pra mim, eu vou ser bem polêmico nisso. A partir do momento que o Messi ganhou a Copa, ele sobe um degrau que não é... Aí pra você ver como uma Copa do Mundo, ela é tão pesada que ela cancelou toda essa discussão antiga que tinha. Não é que cancelou, mas é que, assim, desnivelou. Então, mas eu estou dizendo... Nunca teve um momento na carreira, desde que começou essa rivalidade, que o Messi e o Cristiano Ronaldo tivessem tão distante do outro. A partir do momento que você ganha uma Copa do Mundo, que é a competição mais importante que existe, você se coloca um degrau em cima. E os argentinos também, eles super valorizam aquilo que eles ganham. Então, assim, parece que eles ganharam a Copa do Mundo mais espetacular do mundo, foi uma das mais... E vamos ser sinceros, a FIFA dá uma babada legal no Messi. 5 pênaltis numa Copa não é pra qualquer um. Não, a FIFA, ela sabe... Aí a gente entra na questão do mercado do futebol. A FIFA sabe o peso que o nome Messi tem, sabe que o Cristiano Ronaldo não é uma figura tão midiática quanto o Messi, no sentido de... Enfim, a FIFA nitidamente escolheu o Messi para ser o rosto da FIFA. Você tem muita coisa interna ali. Então, assim, pesa muito. Por exemplo, uma das bolas de ouro do Messi foi nitidamente sem noção. Depois da Copa, ele ganhou no PSG, já estava pro MLS. Ele já ganhou na MLS. Tanto que o comentarista lá no comentário, então assim... Ele tem 16 jogos, eu acho. Fica difícil a discussão pro Cristiano Ronaldo por isso. E a bola, algumas, acho que uma ou duas... Mas eu nem coloco bola de ouro, porque a gente tem a bola de ouro muito... Essa discussão é muito... um ano tal devia ganhar... Assim, tem muita briga. Por exemplo, o Modric já ganhou e ele não é melhor do que muito jogador que nunca ganhou. Com certeza. Mas naquele ano, eu defendo a bola de ouro. A Croácia e o mas Real, a do Rodri já é um absurdo. Pois mas aquela do Modric e do Ribéry dizem, né? Muitas pessoas dizem que era para ter sido pro Cristiano. Porque assim, a gente está vivendo atualmente essa discussão. Daqui a muitos anos, os números vão pesar.
Então, quando alguém estiver discutindo sobre Messi e Cristiano, mas o Messi tem 8 bolas de ouro, o Cristiano, que a gente lembra, a gente atualmente está fresco na nossa cabeça os jogos decisivos, Sim. por exemplo, a gente lembra daquele Real Madrid eliminando o Barcelona, do Barcelona eliminando o Real Madrid, e os entendeu? jogos impossíveis que o Cristiano Ronaldo fazia 3 gols, 4 gols, como se tivesse jogando no quintal de casa, né? Na minha opinião, por exemplo, Pablo, tu vai escolher um dos dois pro teu time. O Cristiano Ronaldo, ele tinha uma áurea, que era isso que a gente falou. O Cristiano Ronaldo virava um jogo. Não, o Messi, ele parava, porque a gente sabia que ele ia fazer alguma coisa. Ele falava e ele fazia, e essa áurea é diferente. O Messi, ele sempre foi o fora de série, que ele pegava a bola e ele fazia tudo. Mas o Messi nunca teve isso do Cristiano Ronaldo dizer, eu tô aqui, eu vou virar esse jogo aqui. O Real perde, a Juventus perde 3-0 pro Atlético, ele fala, 5, eu tenho 5 Champions. E ele volta e cala a boca do Atlético de Madrid fazendo 3 gols. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que, tanto que quando o Barcelona fez isso, não foi o Messi, foi o Neymar. Sim, foi aquele e tu tá entendendo? Então, assim, o Messi, ele nunca teve isso. Mas, em compensação, o cara tem uma Copa do Mundo sendo decisivo e é um extraterrestre jogando bola. Tipo assim, você assiste o jogo dele, era o que eu tava comentando ontem com um amigo meu. O Messi, ele é tão bom que parece fácil o que ele faz. Aquela bola chapada que ele dá na entrada da área... Não tem um cassete. Você assistindo o jogo é fácil. Aí tu vai tentar fazer, tu não racha, tu não acerta um daquele chute. Mas ele é muito fora da curva, né? Não tem conversa em relação a isso. Mas aí, voltando para a pergunta que você... Girei e não respondi. Portugal vencendo, mas não... A Argentina, eliminando a Argentina, mas não ganhando a Copa. O Cristiano Ronaldo, em Copas do Mundo, vamos excluir o resto, em Copas do Mundo, tem que vencer, né? Não dá. Tem que vencer. Tem que levar. Só eliminar. Porque o Messi vai dizer, mas eu já ganhei. Aí o Cristiano Ronaldo vai viver só na Eurocopa que ele ganhou, que realmente é um título muito importante. E ele ganhou antes do Messi, né? Então parecia que ele... O Cristiano, né? Olha, eu tenho um título... O Messi nem a Copa América tinha. Acho que ele ganhou Portugal. Uma e 2 UEFA, né? Foi. Aquela... Eurocopa é o que importa. Aquela Nations League ali... Tanto que são os atuais campeões, eu acho, da Nations League. Aí ele ganhou uma Eurocopa e o Messi não tinha nem Copa América ainda, quando o Cristiano ganhou. Não tinha título com a seleção. Então, mas pra você ver, era um universo, mas pra muita gente o Messi ainda era maior. Aí o Messi emenda 2 Copa Américas, uma Copa do Mundo. E a gente vai ter um outro ponto, que o Cristiano Ronaldo ele vai chegar a 1000 gols. Ele não para antes de chegar em 1000 gols. Não é que ele fique igual o Túlio Maravilha. Vai fazer o esporte contra... Mas ele vai chegar em 1000 gols. O Messi, não sei se ele vai ter essa ambição na carreira, até porque ele ainda, vamos lá, não tá um absurdo de distância, mas eu acho que faltam uns 70 e poucos gols pro Messi. Se você considerar que os jogos na MLS são menos e tudo mais, né? E eu acho também que ele não vai morrer por isso. Eu acho que ele também colocou na cabeça dele que ele não precisa fazer 1000 gols para deixar o nome dele. E o time do Miami é bem menos competitivo que o time do Cristiano Ronaldo. O Al Hilal, né? O time do Cristiano Ronaldo. Al Nassr. É um time bem menos competitivo. Os companheiros do Cristiano Ronaldo é João Félix, tem o Mané, né, também. Sim. Então são times bem mais qualificados. E o Messi é muito inconstante, né? Antes de jogar a Copa do Mundo, ele falou que estava aposentado da seleção. Aí voltou. Ganhou a Copa América na seleção. Não, mas na última Copa ele disse que era a última dele também. Falou que ia se aposentar e voltou para essa. Ele ganha a Copa, ele fala que ia jogar outra como campeão do mundo e que ia curtir esse momento. Pois é. Não, mas antes da última Copa começar, ele tinha dito que provavelmente era a última Copa dele. Porque ele ia estar com 39 nessa, né? E ele ganhou, já mudou, então a gente não sabe também se ele vai... E a partir do momento que ele ganha, eu acho que ele fala, cara, eu vou maneirar durante os próximos 3 anos e meio, né? Porque a gente teve uma Copa em dezembro, ia ser em julho. Eu vou maneirar os próximos 3 anos e meio, jogando liga menos competitiva, não precisa fazer nenhum absurdo físico, e chego bem para a Copa. Eu acho que foi essa a ideia do Messi. E aí, Pablo, para a gente ir assim, para o próximo ponto, vamos falar da última estrela principal que eu vejo nessa primeira fase de Copa do Mundo, foi o Vinícius Júnior, 1 gol em cada partida, que é importante, né? Porque assim, você tem, mas fez 3 em um, 2 em outro, né? E foi muito importante. Mas você vê o Harry Kane fez 2 gols no primeiro jogo, não fez no segundo jogo, e a seleção acaba precisando dele agora na última. E o Vinícius Júnior não teve a constância,
um crescimento, até na minha opinião, Teve. e com esse crescimento ele coloca a seleção brasileira já classificada na próxima fase. Então, tem 4 gols na Copa, que também não é fácil, né? O grupo do Brasil era muito melhor muito mais difícil do que o grupo da Argentina, do que o grupo de Portugal, talvez o da França não, o da França seja tão difícil quanto, ou até mais difícil, acho o grupo da França bem complicadinho, mas o Brasil aí, com o Vinícius Júnior também brilhou. A maior prova de que o Vinícius Júnior ele se superou foi que ele, literalmente na Copa, tem quase metade dos gols que ele tinha antes em todo o ciclo dele na seleção brasileira. Então, assim, acredito eu, se eu não me engano, ele tinha 8 gols em todo o ciclo de pré-Copa, acredito eu. A gente depois pode conferir, né? Mas, enfim, era um número pequeno, resumidamente. E só na Copa ele fez 4 gols já. E fora os 4 gols, ele participou. Então, acho que no primeiro jogo ele faz no segundo jogo, ele dá uma assistência também. Ele dá 2 assistências, porque uma teve um bate-rebate mas o que eu estou dizendo é assim, ele participa dos gols. Ele está se mostrando ser realmente um jogador decisivo. Eu acho que o único gol nessa Copa que ele não participou foi o último contra a Espanha. E o juiz roubou, não era para ser um hat-trick. Era para ser um hat-trick. Era para ser um hat-trick, claro. O zagueiro chuta a perna dele. E eu não sabia, mas ia ser a segunda vez na história que um brasileiro faz um hat-trick na Copa do Mundo. O último foi o Pelé. E só isso. E o cara ia se igualar ao Pelé. E esse cara, o zagueiro chuta a perna dele e o juiz vai no VAR. Não, pior é o VAR chamar. O VAR chamar. Enfim, né? Não nem lembrar disso aí, não. Dou na cara desse juiz, vagabundo, safado, ladrão. Mas, assim, Vinícius Júnior, nitidamente, acho que ele percebeu que ele precisava ser o nosso Neymar. No sentido de que tava tudo, assim, o clima tava para baixo na seleção, tudo tava dando errado. Os amistosos pré-Copa mostravam isso. Tudo dando errado. Vou discordar um pouco. Não, assim, o time parecia que não jogava tão mal, mas não conseguia. Quando eu falo que tava tudo dando errado, é que, sabe quando tu tá ali tentando, mas na hora que é pra dar, não dá certo. Vamos cortar. A gente teve um 6-2 contra o Panamá. Sim. Onde ele testou uma formação mais ofensiva. Um 4-2-4, que era o que ele queria, uma seleção que queria jogar dessa maneira, e não funcionou. E contra o Egito, que já era uma seleção um pouco mais estruturada, ele jogou num 4-3-3, com os 3 meios de campo, como ele jogou contra Marrocos, né? Justamente pensando, inclusive, se você parar para ver, o Egito, africano, com a mesma formação que a gente enfrentou o Marrocos, africano. Sim. Ou seja, ele realmente simulou. Ele simulou o que ia acontecer no jogo contra o Marrocos. É lógico que não perfeitamente, mas uma boa ideia. E você vê uma seleção mais travada contra o Egito. E uma seleção mais solta contra Panamá, que foi mais ou menos o que ele usou contra o Haiti ali, indo para cima. E aí, a partir do momento que ele percebe quais são os 2 modelos de jogo, ele escolhe um contra a Escócia, que foi um 4-3-3. Na verdade, não foi bem um 4-3-3, foi tipo um 4-4-2 ali, com variação do Matheus Cunha, às vezes saindo de centroavante. O Matheus Cunha estava jogando bem parecido com o próprio Harry Kane, no sentido de que recuando que ele muito. Faz isso no Manchester United, que ele faz isso no Manchester United, e eu acho que é a melhor versão do Matheus Cunha. Eu não gosto muito da ideia de não jogar com centroavante, se você considerasse que tinha Vinícius Júnior, Neymar e Rafinha para criar. Mas o Rafinha não estava bem, saiu machucado, ninguém sabe se volta. Se Deus quiser, volta. O Neymar voltando de lesão e ninguém sabe em qual momento que ele vai estar 100% pronto. Então eu acho que ele achou a formação da seleção para a Copa. E Pedrão, ele está literalmente repetindo o que ele fez no Real Madrid, campeão do Champions. Literalmente. Ele está fechando a casinha e preparando um passe no fundo para o Vinícius Júnior correr. É isso que ele quer. Entendeu? Ficou bem claro. E o Vinícius Júnior está retribuindo essa expectativa. Mas tu sabe, Pablo, é porque assim, a gente como brasileiro, a gente quer golear todo jogo. Se o Brasil ganhar 10-0 todo jogo, tá uma merda a seleção. E se você for tirar as Copas do Mundo, das que a gente ganhou, são jogos muito difíceis. São jogos difíceis. Em 94, a gente teve um jogo contra os Estados Unidos, complicadíssimo, que quase não ganha. Uma semifinal contra a Holanda, que foi um Deus nos acuda. E uma final, a final ainda eu fico calado porque era final, pressão, Itália, muito tempo sem ganhar, calor demais. Atual melhor jogador do mundo. E calor demais, assim, tudo fora da Copa. Em 2002, cara, a gente quase não vence a Turquia. Golzinho de bico. Sem história nenhuma em Copa do Mundo, e a gente quase não vence. Então, assim, eu acho que a seleção está fazendo o que precisa, está em crescimento, que era a ideia do Ancelotti.
era passar em primeiro lugar, funcionou, era um risco, porque você não ganha de Marrocos. Eu não vou mentir, não, nem tinha uma expectativa tão grande de passar em primeiro. Tinha que passar. O segundo lugar vai ter uma missão muito grande. Vai ter uma missão difícil, vai pro lado mais difícil, né? Eu acho que a ideia do Ancelotti funcionou perfeitamente conforme ele tinha pensado na cabeça dele. Você não é o favorito, não tem ninguém falando de você, então você consegue surpreender todo mundo, porque ninguém está prestando 100% da atenção em você. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que você não é uma seleção fraca. E, cara, vamos olhar o ponto positivo da seleção brasileira. Você tem Vinícius Júnior e Ryan, 2 jogadores que atacam muito rápido pelos lados, e se botar num contra um é muito difícil de parar. O que ele está fazendo é valorizar isso. Por que o Brasil não está marcando tão em cima e dominando? Ele está chamando, o Brasil está chamando. Eu saí chateado do jogo contra o Haiti, você venceu 3-0, podia ter feito 6-7. Ele não queria isso. Ele queria que a seleção segurasse o jogo, não corresse risco defensivo. A gente não correu contra o Haiti, a gente não correu contra a Escócia e correu minimamente contra o Marrocos. Minimamente. Sim. Então, ele chama o adversário sem correr risco, sem ficar lá atrás se defendendo. E quando você sai para o ataque, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você tem Vinícius Júnior, você tem Ryan, você tem o Matheus Cunha. Se não tiver o Matheus Cunha ou o Ryan, você tem o Endrick, tem o Rafinha, tem o Luiz Henrique. E principalmente você tem o Neymar que alguma hora ou outra vai entrar. Mesmo que ele não assuma a titularidade, que eu acho que ele vai assumir, uma hora ou outra o Neymar vai entrar no jogo. Acho que uma hora o Neymar vai entrar no jogo, e eu acho que, justamente com essa formação que o Ancelotti está fazendo, os passes que o Neymar acharia o Vinícius Júnior fariam uma diferença muito grande. Tanto que a prova foi que em 15 minutos o Neymar mostrou isso. Exatamente. O Neymar, 0 ritmo de jogo, 0. Você via que ele estava totalmente... fugindo de contato físico. Fugindo. Ele deu 2 passos pro Vinícius Júnior que... Teve um lance que o jogador da Escócia veio um pouquinho mais rafoito, ele saiu de campo. Ele toca a bola e sai da lateral. 3-0 o homem, não, meu joelhinho, deixa ele aqui para precisar. E você via que o Matheus Cunha tem também eu acho que o Matheus Cunha tem um passe legal, mas você vê a diferença no tratamento da bola. E eu acho que em momentos desse... Não sei se o Neymar vai ser titular, porque a cabeça do Ancelotti é muito difícil de entender. Não sei se o Neymar vai ser titular, mas eu acho que ele vai ser importante em jogos decisivos. Titular, talvez no lugar do Matheus Cunha. Não, pra mim é óbvio isso aí. O Neymar tanto que o Ancelotti já falou isso antes, quando convocou o Neymar, ele é falso 9. No início eu pensava no lugar do Paquetá. Não dá, porque mas ele vai fragiliza a marcação. Porque assim, se a gente for entrar no Brasil, aí porque o Casemiro tá complicado. A marcação do Casemiro tá complicada. Mas aí eu também vou, assim, defender um pouquinho. O Casemiro fez um primeiro jogo muito ruim. Isso aí é nítido, não tem o que defender. Ele contra o Marrocos foi muito mal. Mas não é nenhum absurdo você deixar o Casemiro esse jogo contra a Escócia. Não é absurdo que eu tô falando nesse sentido. Tipo, por isso que não dá pro Neymar ficar no lugar do Paquetá. Porque o Casemiro, como ele não tá no auge, o Bruno e o Paquetá ajudam muito nessa marcação cabeça de área. Mas sabe o que eu gostei que aconteceu no jogo da Escócia, que não aconteceu em nenhum momento contra o Marrocos? Por isso que eu falo que a ideia dele era só não perder para o Marrocos. O Casemiro veio para o meio, principalmente quando o Brasil estava com a bola, jogar junto com os zagueiros e os 2 laterais abrem. O Douglas Santos ele não apoia tanto. E é ordem do Ancelotti, ele não apoia tanto. Ele não é tão bom ofensivamente. Ele tá fazendo um boa copa, feijão com arroz. Então segura o homem aqui atrás que a ideia dele é apoia quando der, mas marca sempre. E o Danilo, você já dá um pouquinho mais de liberdade pela direita, o Danilo faz mais infiltração. Então, o Casemiro ele vai funcionar como terceiro zagueiro para o Danilo subir. Entendeu? Então, eu acho que o Casemiro vai ser importante. Se ele tiver mal, você tem o Fabinho, né? Que é a cópia do Casemiro. É um Casemiro sem grife. O Fabinho, para mim, o que eu gostei de quando ele entrou foi que ele mostrou mais velocidade, no sentido daquele primeiro bote. Para mim, o Casemiro parece estar jogando de calça jeans molhada. No sentido assim, na cabeça, 90 minutos de jogo. Ele não sabe se vai precisar ficar os 90, ou 60, ou 70. Mas o Fabinho entra sabendo, tem mais 20 minutos aqui para acabar o jogo. Se eu não correr... Não, mas a própria comparação 45 minutos foi contra o Marrocos. Comparação foi igual. Eu também acho. Mas é porque Marrocos, o Casemiro foi muito abaixo. Só que aí entra justamente nesse ponto. O Marrocos foi a única seleção que a gente jogou que gosta de jogar com meio campo. Vai ser, em alguma hora... É a minha preocupação. Em alguma hora, o Brasil vai pegar alguma seleção que tem um meio campo qualificado. E aí é que vai entrar o problema. Porque, cara, no jogo do Marrocos, estava me irritando muito, porque o Casemiro, o Marrocos brincava na entrada da área, que era para ter o volante ali, para quebrar aquela brincadeira. E o Casemiro sempre estava atrasado na bola.
Sempre ou ele estava atrás do marcador, ou ele estava andando, caminhando. E assim, é o que eu falei, Copa do Mundo, as últimas Copas a gente tem uma experiência. Uma bola decide um jogo. Contra a Croácia foi isso. Uma falha de marcação acaba a Copa pra gente. Então, eu tava até falando isso com o Carlos aqui, antes da gente chegar, né, Carlos? Que a galera também crucifica o Alisson. Mas, pô, olha os gols que o Alisson leva. A seleção brasileira é uma seleção que quase não deixa o adversário atacar, mesmo em jogos grandes. Né? Então, as bolas que chegam no gol são basicamente indefensáveis. O gol que ele levou um gol em 3 jogos. E ontem ele foi muito bem também. Ontem ele mostrou um pouco a mais do que ele tinha mostrado nas outras Copas. Ele teve 2 bolas mais difíceis, mas ele mostrou um reflexo rápido. Em 2018 ele também teve alguns jogos que ele foi mais exigido, ele pegou. Os gols que ele leva, 2018, contra a Bélgica, cara, um chute indefensável e um gol contra. Contra a Croácia, um chute indefensável, não tinha como não tinha. O erro não foi do goleiro, o erro foi do sistema defensivo. Aí a galera, mas parece que o goleiro precisa fazer milagre. Concordo, o goleiro também precisa estar no alto nível e fazer defesas importantes, assim como o atacante precisa fazer um gol improvável. Mas também não foi de nenhum outro mundo. Porque a verdade é que a Copa do Mundo é o melhor campeonato de quem gosta de futebol assistir, por isso, porque precisa da mágica. A Argentina não iria ser campeã sem a defesa no final do jogo. A mágica, uma Copa do Mundo, ela é feita de mágica. Ela é feita da defesa impossível, de um momento. Então, eu acho que é por isso, e é isso que a gente está carente há muitos anos. Porque a gente sempre é eliminado com essa falta dessa mágica. Sim. A falta desse... Porque, assim, a culpa é do Alisson. Não é do Alisson. Mas se ele tivesse feito a mágica, a gente ia passar de fase, entendeu? Então, tipo assim, aí você percebe, o Neymar fez a mágica dele. Ele foi lá, passou no meio da zagueira da Croácia e achou um gol. Mas aí não foi o suficiente. Tu tá entendendo? Então, assim, você vê que toda seleção que é campeã do mundo, ela é feita desses momentos. França, quando foi campeão com o Mbappé com 18 anos, aquela arrancada que ele deu... Na lateral esquerda. Tipo assim, uma arrancada impossível. Sim. Então, assim, são esses momentos que fazem uma Copa do Mundo... Um time campeão de Copa do Mundo, ele precisa ter Concordo 100%. Ele tem que ter uma mágica. E é isso que agora vai começar o mata-mata, e eu acho que a cada etapa que for, a cada fase que avançar, a seleção que for se tornar campeã do mundo, nós esperamos que seja o Brasil, vai ter que ter essa mágica. Vai ter que ter aquela bola na trave nos 48 do adversário, 1-0 pra gente, aquela bola na trave que era pra entrar e que foi o chute do Neymar com o Courtois, que o Courtois pegou de mão trocada contra a Bélgica. Vai ter que ter isso, pô. Ei, Pablo, e assim, pra gente ir pra reta final aqui, que o cara já tá me olhando feio faz tempo ali. Isso? Tô nem olhando pra câmera pra não olhar pro cara. Olha só pra câmera, olha pra ele não. Foi mal. Mas aí, a expectativa da seleção brasileira de uma maneira bem realista, como você retratou até agora. Na tua perspectiva, o que eu vejo, Brasil em crescimento, sim. Né? Continua sem ser um dos favoritos, mas tem muitos nomes importantes e tem chance. Até o Romário fala isso, eu concordo muito com o Romário. A gente sempre compara o Brasil campeão do mundo, ou qualquer Brasil, na verdade, com o Brasil campeão do mundo de 2002, que era uma seleção a última, né? Também. A última, e a maioria das pessoas, eu, por exemplo, só era nascido em 2002, mesmo criancinha, as memórias que eu tenho são de 2002. Mas se você pega 94, você não tinha uma seleção brilhante, mas tinha uma seleção que entendia o que precisava fazer. Você tinha um jogador brilhante que era o Romário. Eu acho que o Romário está entendendo muito bem isso, que essa seleção é parecida com a de 94. Você vem de um longo jejum, e uma seleção com baixa expectativa, sem grandes nomes, que diferente de 2002 você tinha 3, 4 jogadores magníficos ali, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem o Vinícius Júnior, é o principal nome, o Rafinha, que era para ser um dos principais, se lesionou, e o Neymar também é um dos principais, mas não está muito inteiro. Então você tem mais ou menos a seleção de 94. Você precisa fazer bem feito e jogar muito duro contra todos os adversários. Na tua perspectiva, Brasil crescimento, com tudo isso que eu falei, acha que o Brasil tem realmente uma chance de chegar e brigar pelo título da Copa do Mundo? Pelo título mesmo, não é tipo, semifinal, não. Brigar pelo título ou acha que não? Cara, como torcedor eu responderia sim, mas eu gosto muito de futebol. Sempre gostei desde novo, assistir. Como um cara que está assistindo a Copa, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem tudo para mostrar que não é também esse time horrível que todo mundo achava, até os adversários, se a gente for ser sincero. Todo mundo estava achando o Brasil um time fraco. Não era um time que ia ser eliminado no fase de grupo, mas ninguém estava botando o Brasil nem entre os 5. Eu acho que ele não vai ser esse time tão fraco. Mas
quando a gente compara com essas outras Copas, o que me preocupa nessa Copa não é a gente, é que eu vejo uma diferença muito grande para os melhores. Uhum. Então, por exemplo, em 94, nosso time não era o melhor, mas eu não vi essa diferença tão grande para os primeiros. Seleção, né? Então, 2002, parece que sempre quando tem um pouco dessa mística, né? Sempre o Brasil é campeão também, ele chega desacreditado. 2002 era uma grande seleção, eu lembro, porque eu já era novinho, tinha meus 6, 7 anos. Eu já gostava de futebol, desde novo eu gostava muito de futebol, lembro que até na final estava no meio da rua, brincando e assistindo o jogo, os meninos lá na rua. 2002 era uma grande seleção, mas ela chegou muito criticada. Passou na repescagem, não foi essas coisas, tanto que a gente vê... Evitou a repescagem por pouquinho. Assim, eu lembro, teve muita crítica pro levar o Ronaldo, o Romário não foi por conta de uma lesão, enfim. Depois que foi campeão, é óbvio, né? Sim. Ronaldinho, Rivaldo, papá. Mas eles a nossa seleção não chegou com todo esse favoritismo com 2006, por exemplo. 2006 acho que é a maior seleção favorita que a gente teve. Sim. Né? Até de todas, até a do Pelé 2006 foi tipo assim, todo jogador era o melhor da sua posição. Né? Essa Copa tem um pouco disso, é isso que me dá um pouco de esperança. Porque pode também ser aquele filme do impossível, né? Mas como análise de futebol, para mim o Brasil não é favorito para a Copa e não tem chance como analista de futebol, como análise assim do cara que assiste a Copa. Mas torcer, eu vou torcer. Para mim, porque essa diferença é grande. Tu sabe o que me dá um pouquinho de esperança, Paulo? É porque mais uma vez a gente vai voltar para a ideia do chaveamento. Mas o que me dá um pouquinho de esperança é que se a gente for crescendo, e eu acho que a ideia do Ancelotti era essa, e que funcionou até agora. Dependendo de quem a gente frente, por exemplo, você pegar uma Holanda no 16 avos, uma merda pra gente. Né? Mas vamos lá, que a gente pega um Japão e Suécia. Cara, você eliminou uma seleção que é mais dura, jogando bem, cresce, oitavas de final deve ter um confronto mais fácil do que do 16 avos, possivelmente. Aí vai crescendo, vai crescendo. Eu não vejo, tirando a Argentina e França, nenhuma seleção que é absolutamente favorita contra a gente. Argentina e França, um passinho assim. Se pegar Portugal, o Brasil tem time para jogar. Se pegar a Espanha, o Brasil tem time para jogar. Se pegar a Inglaterra, o Brasil tem time para jogar. Pegar Marrocos, o Brasil tem time para jogar. Então, acho que os grandes nomes que correm ali por fora. Colômbia, Equador, todos esses, o Brasil é até favorito. É verdade. E se você chega numa final, porque o caminho, cara, você também não pode pegar todos os melhores times. Você não vai enfrentar todos os melhores times. Vai ter time muito bom morrendo no meio do caminho porque enfrentou outro time muito bom. Sim. Né? Do mesmo jeito com a gente, que a gente espera matar e não morrer. E numa final, você chegou na final contra a França, você chegou na final contra a Argentina ou contra qualquer outra seleção, cara, é uma final. Sim. Quem chega na final já está com a moral alta, já está automaticamente bem no campeonato e pesa o fato de 7 finais, pesa o fato de 5 vezes campeão, contra uma França que tem 3 finais, 2 vezes campeão, contra a Argentina que eu acho que tem 5 finais e 3 vezes campeão. Então eu acho que isso pesa a favor do Brasil. Portugal nunca jogou uma final. Espanha tem uma final e um título só. Uma final e um título. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir trilhar um caminho, um jogo por vez, ganhando confiança por vez, se chega numa final contra um grande time que é melhor do que a gente, não duvido, mas a gente tem... eu acho que é literalmente eu acho que é o que você falou. O Brasil chegando na final, na minha cabeça, são 2 cenários bem claros. Ou o Brasil vai ser eliminado, assim, não cedo, no sentido assim, quartas de final, algo do tipo. Ou se ele chegar na final, aí zera. Porque se ele chegou na final, ele foi construindo uma evolução grande. Mesmo um cenário um pouco parecido com a Argentina na Copa passada. A Argentina não chegou favoritíssima da Copa e foi construindo. E hoje, um time muito sólido, né? Tu sabe qual é o meu único receio? Foi aquilo que a gente falou do jogo contra o Marrocos. O meio de campo se acovardar demais de jogar. Foi a minha chateação, até nos vídeos que eu fiz, porque a gente não jogou como Brasil. E isso, para mim, não pode acontecer. Você pode até perder se você estiver jogando como foi o que eu até comentei contigo. O problema não foi o Brasil empatar com o Marrocos, foi como ele empatou com o Marrocos. Porque é o que eu falei, a gente ainda não pegou nenhuma outra seleção com meio campo. As 2 seleções que a gente pegou, até, assim, não eram seleções fracas, mas não eram seleções que jogavam com meio campo. Agora, provavelmente, a partir de agora, a gente vai pegar seleções que jogam com meio campo. E aí, o nosso meio campo vai ser testado e vai ser um teste que...
Mas eu acho que foi isso que o Ancelotti preparou, assim, na fase de grupos ele preparou exatamente para isso. Porque o Ancelotti ele sempre teve, acho que é até por isso que ele é muito apegado com o estratégico, Casimiro. Porque o Casimiro foi muitas vezes esse jogador para ele no Real Madrid, né? Isso. Era um time que jogava para os seus craques, mas que o meio-campo era meio que o coração do time. Então, o Casimiro era toda dividida, o Casimiro roubava, o Toni Kroos acertava os lançamentos do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior fica cara a cara com o goleiro, entendeu? Então, outro ponto, Paulo, que eu vejo assim, a favor da seleção, você vê em 2018, 2022, o Tite era um cara que sabia montar a seleção muito bem. A seleção do Tite não passava perrengue nenhum, em nenhum momento até a Copa do Mundo. Mas o Tite não era um cara, isso por 2018, que ele arriscava demais. Né? Você vê em 2018, ele levou, se eu não me engano, foi o Tyson, e o Brasil perdendo, ele não coloca o Tyson no jogo. Cara, pra que tu leva um jogador no meio campo ofensivo, no jogo que tu precisa do meio campo ofensivo, tu não coloca o cara para jogar. Em 2022, a gente pega exatamente do mesmo jeito que a gente fez em 2018. Um contra-ataque, onde era para o meio campo ter feito falta. Por quê? Não era a orientação do Tite derrubar, matar a jogada. Enquanto a Argentina mata a jogada o tempo todinho. Todo tempo. Cara, em 2022 eu já vejo um Ancelotti diferente. Você vê pelos jogos dele do Real Madrid, nessa última passagem dele pelo Real Madrid, jogos impossíveis e ele na tranquilidade fazia uma substituição que dava o jogo. Sim. Ele não tem medo de arriscar, isso é uma verdade. Exatamente. Eu acho que isso aí também vai ser um ponto muito a favor do Brasil. O que me dá esperança é que o Ancelotti ele está exatamente com o espírito italiano e parece que ele trouxe isso para o Brasil. A Itália sempre foi um time que ela foi campeã sem ninguém esperar. 2006 a Itália foi campeã desse jeito. Ninguém esperava que a Itália fosse campeã. E eles chegaram. Então, assim, é isso que me dá um pouco de esperança como torcedor brasileiro. Por isso que eu falei. A gente tem que fazer duas análises. Torcida e futebol. Exatamente. Como torcida... Eu quis fazer um pouquinho do contraste, né? Como torcedor... E se a gente for... Por isso que a gente sempre fica se apegando a isso. Toda vez que o Brasil foi campeão nos últimos anos, né? Foi chegando sem expectativa, então isso está ali se repetindo. O Ancelotti trouxe esse espírito italiano de jogar esperando o outro time. Então isso é muito jogo italiano. E ele, eu acho que até pelo tempo que ele não tinha na seleção, ele pegou a cópia do que ele fez no Real Madrid, não fazer aqui no Brasil. Porque você não tem tempo de inventar. E já era o que ele fez no Milan, então ele vai ter que fazer para o próximo ciclo, cara. O próximo ciclo vai ser completamente diferente desse. Então eu acho que nessa Copa é isso. Eu acho que ou o Brasil vai jogar como uma Itália e vai ter chance de ser campeã, porque se ela achar igual contra a Argentina, a gente foi jogar contra a Argentina nas eliminatórias achando que a gente estava no mesmo nível da Argentina. A gente viu nem a cor da bola. Os caras até tapa na cara do Rafinha deram. Foi feio. Bichão, vamos dar a tapa neles. Ué, eu vi a tapa que eles deram. Então, assim, é saber de realidade. Quando a gente estava superior, a gente jogava propondo o jogo. Aquele baile que a gente deu lá na época, Neymar, Coutinho, Jesus, que a gente deu um baile na Argentina, a gente era superior, a gente tinha que propor o jogo. Então, essa Copa tá nesse momento. A gente tem que entender que a gente é inferior. Se a gente jogar com essa mentalidade e os jogadores dando a vida, a gente pode ser uma Itália em 2006. Pode muito bem ser, entendeu? Pablo, para finalizar então aqui, que a gente já passou em muito do Foi mal, meu cameraman, desculpa, meu cameraman. Cameraman, perdão. Meu Vamos lá, a gente termina em qual lugar na Copa? Cara... Não, pensa muito não, qual lugar? Quinto. Quinto lugar para nas quartas. Para nas quartas, para mim. Tá certo. E pra ti? Quando o Brasil for campeão, cara, tu corta esse vídeo aqui. Você não corta, não. Você não pode ganhar. Eu quero ver 6 estrelas no peito dele, viu? A minha nem estrela tem, ok? Vai só costurar. Pra mim, assim, se for como análise, eu acho que a gente para no semifinal. Se for pela torcida, a gente é campeão. Pela torcida também a gente vai ser campeão. Valeu, Pedrão. Bom demais, bom demais aqui. Aí ainda tem. 2-1 Equador. Ainda tem a Alemanha vai ser penta essa Copa, não. Graças a Deus. Agora eu me senti até profissional. O pessoal aqui passando. O pessoal passando ali. Na escuta. E costuma fim. Pessoal. Espera aí. Perdão, gente. Pessoal, agradeço demais aí. Mais uma vez, cada um que assistiu. É um prazer estar fazendo isso para vocês. Agradeço mais uma vez todo mundo. Se inscreve no canal, deixa nos comentários. Quem quiser participar também, vai ser um prazer receber vocês.
Que a gente vai chamando aí qualquer um que aparece e dá certo. Literalmente qualquer um, gente. Literalmente. Tem que ir a prova viva. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Pedrão, convite. Top demais, galera.